princesa de ouros é aquela princesa que aparece com uma barriguinha de grávida. Isso fala sobre um potencial em você, o potencial de geração. Então, provavelmente você nasceu para ter sim um negócio próprio. E vamos agora para a leitura do signo de Gêmeos, para você que tem signo solar, ascendente, lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Gêmeos. Lembrando que essa leitura pode estar espelhada, mostrando uma inversão de papéis. E também, se você não é do signo de Gêmeos e está aqui se conectando a essa energia, buscando informações sobre alguém, né, de Gêmeos, talvez essa leitura fale e converse diretamente com você, certo? Vamos agora, geminiano, se conecte às cartas, peça as orientações, aquilo que é seu, você absorve, aquilo que não fala com você, simplesmente você deixa para quem precisa. Vamos abrir as cartas aqui, a mandala de 10 cartas. Energia desta quinzena para Gêmeos. Vamos lá. Lembrando que para leituras particulares, você pode acessar aí os links do meu canal, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, e assim combinamos o melhor dia e o horário para a sua leitura. 3, 6, 9 e 10. Fundo do deck. Olha só a virtude. Vamos ver o que te faz virtuoso, geminiano. Olha, eu tô vendo alguém renascendo das cinzas aqui. Tá? E este renascer das cinzas, aqui, esse geminiano ou geminiana, vem de uma situação de ruína. Então, é como se você tivesse que se reinventar nesse momento, Gêmeos. Abriu com a nova era, né? A nova era que fala da noite mais profunda, surge o dia. Então, no momento em que você está mais perdido, vem aquela luz no fim do túnel. E as coisas não são para agora. Primeiro você vê a luz para depois você caminhar em direção a ela. Esses bebês aqui estão em desenvolvimento, né? A gente tem aqui no útero da Terra bebês que são projetos, tá? Eu digo que é o trabalho porque fechou com a energia do trabalho. Eu vou chegar nessa carta. Mas é bastante trabalho que você vai ter e o foco da sua vida, digamos que quando tudo ruiu, quando o seu mundo caiu, né? É pelo trabalho que você teve a força de se levantar. O trabalho aqui, né, pelo Cavaleiro de Espadas que vem cruzando o caminho, é trabalhar dobrado. Tá? Então, talvez eu fale com geminianos que estejam num momento de transição de carreira, ou com 2 trabalhos, fazendo coisas em paralelo, né? Trabalhando em 2 turnos ou mais, porque vem realmente uma força de trabalho muito grande, algo que também está ligado a um chamado espiritual, porque já saiu aqui a sacerdotisa, e o próprio Cavaleiro de Espadas, né, ele tem, para quem entende um pouquinho mais, né, quem tem essa conexão com o lado espiritual, ele tem um arquétipo de São Jorge, de Ogum muito forte, né, um cavaleiro que está debruçado sobre o cavalo, é quase parte do cavalo, então vem uma energia realmente, Ogum está ligado ao trabalho. E é isso que vai fazer você se levantar nesse momento na sua vida, tá? O dinheiro, aqui a carta da riqueza, o 10 de ouros, vem no seu mental. Então, exatamente, depois de um momento de crise profunda, ou você perdeu tudo, ou alguma situação aconteceu de um revés, né, inclusive financeiro na sua vida, que te fez pensar e agir, né? Não só ficar se lamentando. Então a gente já tá aqui num outro momento. Eu estou falando com o geminiano que já sacudiu a poeira e começa o início dessa volta por cima. Então a carta da riqueza aqui mostra que
você precisa dessa energia, que você se liga, que você pensa, o seu mental está 100% focado em ter recursos, em fomentar esses recursos para que você conclua o seu plano do começo ao fim, tá? Na parte do seu inconsciente aqui, a energia que vem é a da disputa. Então, talvez até mesmo você tenha arrumado briga com alguém. Tem geminianos que passam pela seguinte situação: tiveram um negócio próprio, tiveram uma sociedade e de alguma maneira levaram um tombo, o negócio quebrou, né? Ou o sócio puxou o tapete, enfim, alguma situação que te colocou nessa lona para você depois se reerguer, se levantar, e você traz isso, essa energia ainda, inclusive disputas judiciais, tá? Pode ser que você esteja aqui enfrentando algum tipo de processo trabalhista, ou dívidas aí com o governo, impostos, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou mesmo a divisão aí de bens, mas da parte empresarial. Então, uma parte dos geminianos pode estar vivendo esta situação e brigando pelo protagonismo. A gente tem aqui Saturno em Leão. Então, a disputa é sempre uma briga pela razão, uma briga pelo protagonismo, alguma coisa que foi atrasada ou que se arrasta a passos lentos. E a gente sabe que a justiça, falar de justiça é falar sobre algo que vem a passos lentos, né? A justiça é muito morosa. E talvez você tenha pressa em fazer dar certo, mas no seu inconsciente você vai ter que lidar com esta questão ainda, geminiano. Aqui mostra, né, pela carta, o 8 de paus, a carta da rapidez, e é uma carta que eu sempre leio como as questões da infância ou as questões que falam sobre imaturidade, né? Me parece aqui que você foi precipitado ou precipitada em fazer esse tipo de negócio ou sociedade. Você não tomou os devidos cuidados, de alguma maneira você foi ingênuo e inocente, tá? Essa carta marca para mim realmente essa questão muito forte, né? De uma ingenuidade, de uma inocência. Ou você não era do ramo, né? Aquela pessoa, por exemplo, eu vou abrir uma padaria porque padaria dá dinheiro, mas nunca trabalhou realmente numa padaria, não tem padeiros na família, alguma coisa me mostra aqui que você entrou de gaiato nesse navio, né? Você pode ter sido convidado por alguém que entendia até do ramo, mas realmente não deu certo. E para dar certo tem que ser uma coisa que faça parte do seu dia a dia, ou que você tenha algum tipo de histórico familiar, algum tipo de intimidade com esse ramo que você escolher daqui para frente, tá? Então essas questões aqui, você foi ingênuo e iludido de alguma forma, né? E depois, quando a casa caiu, os destroços ficaram sobre você e você está tendo que se reerguer sozinho. A carta da sacerdotisa fala sobre uma ajuda espiritual, tá? Primeiro de tudo, isso que aconteceu foi um livramento, tá? Porque se ainda continuasse dessa forma, seria um resultado muito pior. E segundo, a sacerdotisa traz as bênçãos de acordo com o seu merecimento. Então, nesse momento, se exige de você uma conexão espiritual, um apego na fé. Como você se reergue sozinho, sem a ajuda de terceiros aqui, né? A disputa também pode me direcionar para nesse sentido das pessoas ficarem assim, te culpando, apontando os dedos, mesmo familiares falando, tá vendo, eu disse que não ia dar certo, né? Em vez de dar algum tipo de apoio moral, né? Ainda ficar colocando lenha na fogueira, e você se reergue com ajuda pelas mãos da espiritualidade, pela sacerdotisa aqui, trazendo para você bastante intuição, bastante conexão. É como se você tivesse que sentar e ter uma DR com Deus. Falar, olha, aconteceu isso na minha vida, eu não esperava. Você tem que, de alguma maneira, se reaproximar, se reconectar e ter a paciência de ouvir a resposta que vem de cima.
né? A resposta do seu eu superior, a resposta dos guias espirituais que estão aí com você, tá? Eu sinto que é uma pessoa que até mesmo esse chamado, esse trabalho, é interessante porque as cartas elas trazem muitas interpretações, né? O trabalho em si, a gente fala do material, que é o 3 de ouros, né? Mas com a sacerdotisa, a gente fala inclusive de um trabalho espiritual, no sentido de você desenvolver a sua mediunidade, por exemplo, tá? Como se fosse um convite, um chamado, aquela frase clássica, não vai pelo amor, vai pela dor. Tá? Talvez essa dor aí da perda seja algo que te direcione para caminhos de desenvolvimento mediúnico, um lado espiritual mais forte na sua vida. E aqui você ainda está engatinhando, Gêmeos, né? A Princesa de Ouros fala que você está no início aqui da jornada, precisa reequilibrar as suas finanças, precisa saber aonde você está pisando, não se precipitar. Então, essa energia assim de o seguro morreu de velho, você tem um potencial de geração em si, porque a Princesa de Ouros é aquela princesa que aparece com uma barriguinha de grávida. Isso fala sobre um potencial em você, o potencial de geração. Então, provavelmente, você nasceu para ter, sim, um negócio próprio, tá? Não sei se nesse negócio cabe sociedade. Talvez você tenha pensado em fazer uma sociedade para ter um negócio grande ou maior, né, do que se você fosse sozinho, mas é preferível você começar pequeno, né, estruturar o seu negócio do que pensar em sócios nesse momento, tá? O seguro morreu de velho, tem esse lado da precaução, de dar o devido valor ao dinheiro também, equilibrar as finanças para aí sim você dar o próximo passo. Então, não se preocupe em começar pequeno, porque este sim é o caminho. Ao seu redor, olha só, a carta da ruína, né? Você ainda está saindo desses escombros, né? Que eu citei há pouco tempo, aqui no início da consulta. O mundo caiu e você ainda está sendo resgatado desses escombros. E ao redor, o dano foi muito grande, né? Essa ruína, ela fala sim do lado material, mas ela fala muito do mental porque é um naipe de espadas, né? As espadas estão voltadas para um coração oprimido. Ou seja, não basta o prejuízo material, mas o prejuízo emocional e às vezes até cognitivo que você teve foi muito grande. Tá? A questão de confiar nas pessoas, a questão assim, é como se fosse uma revisão de muitos valores que você carrega e você precisa agora se reconectar primeiro a sua energia, né? Então a espiritualidade te ajuda a você se perdoar, porque eu vejo aqui que também tem uma questão de autopunição muito severa, né? É como se você não se perdoasse por ter acreditado, por ter apostado ou por ter tido esse tipo de investimento ou gasto, né, e prejuízo de uma maneira desnecessária. Vem aqui o fogo da coragem, né, como um desejo seu. Então, o As de Paus fala assim de uma abertura, inclusive espiritual, né, porque a gente sabe que o fogo é o elemento mais ligado às questões espirituais. Vem essa abertura como se fosse um grande processo de purificação na sua vida. Tá? Aqui você está separando o joio do trigo. Então, é natural que você não seja a mesma pessoa, que as pessoas ao seu redor até joguem isso na sua cara, mas você não é mais o mesmo, você mudou muito, né? Tome isso como um elogio, geminiano, porque realmente do jeito que estava não dava para ficar. Você estava aqui como uma pessoa, como eu posso dizer, mais iludida e as pessoas ao redor meio que tirando proveito da sua situação ou do seu bom coração, alguma coisa nesse sentido. Então, esse fogo aqui, ele vem também para purificar as relações, é como se fosse um grande expurgo na sua vida. Então, só vai permanecer realmente ao seu lado quem tiver que ficar. E são poucas pessoas, e às vezes nenhuma, né? E talvez por isso você tenha mesmo essa proximidade, esse chamado espiritual, para não se sentir tão sozinho nesse mundo, né? Para ter esse amparo que te falta do lado da matéria, não só o material financeiro, mas o material das pessoas estarem ao seu lado, né?
concretamente segurando a sua mão. E fecha com o trabalho, né? Então, como eu disse, o trabalho que é o seu ganha-pão, mas o trabalho também é espiritual, tá? Talvez você comece a frequentar algum lugar, um centro espírita, um terreiro, enfim, uma igreja, um templo, e você se envolva com algum tipo de trabalho espiritual, tá? Isso aqui também faz parte deste processo que eu disse de purificação. Sempre procure lugares confiáveis, né? Qual é o lugar confiável? Primeiro lugar, a primeira questão é o lugar onde você se sinta bem, onde você não sinta medo, né? E onde você tenha segurança. Então, esse lugar tem que reunir, né? A tríade, né? O que edifica aqui esse trabalho é isso. Você tem que se sentir seguro, você tem que ter uma abertura, um canal de comunicação para você colocar ali, expor as suas dúvidas, os seus medos, você poder se desenvolver sem ter medo de se expor, né? Sem ter medo de julgamentos. Então, lugares que te tragam essa paz interior, que agreguem a sua vida e que não apontem dedos para você. E essa relação também do dever, né? Você não deve nada a ninguém. Aqui é um momento seu. É você com a sua espiritualidade, né? É você com Deus, é você em relação a algo divino, a algo superior. Então, esse momento é muito importante, tá? Eu vejo que o seu reerguer, ele passa por esse momento. Então, pare de evitar, pare de ter medo e busque-se, né? Buscar a espiritualidade é buscar a si mesmo. A carta da virtude fala desse equilíbrio, né? O caminho da virtude, né? Como eu comecei dizendo, qual é o seu caminho virtuoso? Aqui é o tanto na terra quanto no céu. É você buscar a sua prosperidade material e a sua prosperidade espiritual. E isso fazem de você alguém muito mais completo. Vamos então aos conselhos finais para o signo de Gêmeos. Eu vou tirar mais 3 cartas aqui para ver qual é a energia. Peça ao tarô a energia de Gêmeos. Vamos tirar aqui. Conselhos para os geminianos. Neste momento. Olha que bonito. É incrível o quanto o tarô conversa com a gente, né? O que eu falei há alguns instantes? Ou você vai pela dor, a carta da dor. Ou você vai pelo amor, a carta do amor, né? Este caminho aqui, a Princesa de Paus, fala sobre você domar os seus medos, né? Porque a espiritualidade, ela traz, muitas vezes, como se fosse um fantasma. Ah, eu tenho medo dos mortos, eu tenho medo do desconhecido, eu não sei com quem eu tô mexendo, né? Mas aqui é a sua centelha divina acesa, tá? Veja que a varinha de condão nas mãos da Princesa de Paus fala, tudo que você realizar com a ajuda da espiritualidade, né? Indo em direção ao fogo, que é a sua centelha divina, você vai conseguir realizar, você vai ter êxito, você consegue aqui pegar esse tigre pelo rabo, que é a questão do irracional, do medo, do desconhecido, você dá conta sim, tá? Então aqui o tarô diz, você dá conta, você vai pela dor, tá? Você enfrenta o desconhecido e você permanece com a espiritualidade na sua vida, pelos laços afetivos, pelo vínculo de amor. Então, muito bonita essa tiragem, Gêmeos, eu espero que você aproveite aqui esses conselhos, que você tenha essa coragem. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Finalizo com as palavras da Cigana Rosa do Oriente, desejando que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Um beijo e até o próximo vídeo.